Nós vamos falar sobre corrosão. Gente, basicamente, o que significa corrosão? Corrosão é sinônimo de oxidação. Mas para alguém oxidar, outro tem que reduzir. Então, por exemplo, quando eu falar de corrosão com vocês, eu estou falando de corrosão de metais. Tudo bem? Por exemplo, um ferro que enferrujou. Tudo bem? Um chumbo que enchumbujou. Não, tô brincando. Um chumbo que oxidou, tá? O cobre que oxidou. Cara, é isso que a gente vai falar. Oxidação de metais. Só que, gente, deixa eu te contar uma coisa. Existem muitos tipos de oxidação. Por exemplo, existe a oxidação química. Já ouviram falar de oxidação química ou corrosão química? Tipo assim, eu pego uma solução de ácido e afundo uma barra de ferro. Ela vai oxidar. Concorda comigo? Porque o ferro, ele é atacado pelo ácido. Só que, gente, não é dessa que eu quero falar. Essa não, essa a gente já viu, né? As reações. A corrosão que eu quero falar para vocês é a corrosão provocada pelo ar. O ar atmosférico provoca a corrosão de muitas coisas, né? Ao nosso redor. Então é dessa corrosão que a gente vai falar. Nós vamos falar especificamente da corrosão atmosférica. Tudo bem? Agora entenda uma coisa. Olha aqui. O metal vai oxidar, né? Então alguém presente no ar vai ter que reduzir. Quem é que reduz? Qual o componente do ar que é o importante pra gente? O oxigênio. Gente, o oxigênio, pensa lá, né? Na molécula de O2. Quanto que é o NOx dela? 0. Quando esse cara forma qualquer composto, sei lá, vou chamar de XO, quanto que fica o NOx do oxigênio? -2. Então, de 0 para -2, o NOx diminuiu. Isso quer dizer que ele reduziu. Vocês estão entendendo? Então, o nosso agente oxidante vai ser o gás oxigênio. Esse cara vai ser o agente oxidante. Alright? Tudo bem? É ele que vai reduzir. Gente, eu dividi a nossa aula em 4 casos importantes. A corrosão do ferro, tudo bem? A corrosão do cobre, a corrosão do alumínio e, por último, a corrosão da prata. Tudo bem? E depois eu vou falar de métodos para prevenir a corrosão. Belezinha? Gente, então, ó, foca aqui. Sério, é muito importante esse conteúdo. Então vamos começar falando da corrosão do ferro, que é a formação daquele cantor, né? A formação da ferrugem. Então vamos começar por aqui, pessoal. Eu quero que você dê uma olhada nessa figurinha que vocês estão vendo por aqui, né? Essa corrente aqui, pessoal. Dá uma olhadinha. Primeiro, essa corrente ficou ótimo, né? Essa corrente sofreu corrosão, não é verdade? Cara, como que você identifica que um objeto de ferro está corroendo? Fica meio vermelho, né? Umas partes ficam meio laranja, outras ficam meio esbranquiçadas. Concorda comigo? Ele vai ficar com esse monte de cor. Então, primeira coisa que eu quero que você perceba, a ferrugem não é uma coisa homogênea. De jeito nenhum. Ela é bem heterogênea. Tem coisa mais avermelhada, coisa mais laranjada, né? Então, primeira coisa, ferrugem não é uma substância pura. Ferrugem é uma mistura de substâncias. Tudo bem, Acer? É uma mistura. E agora eu vou mostrar para vocês como é que essa ferrugem é formada. Ô, gente, olha para cá para você entender. Para ter ferrugem, você tem que ter um trio juntinho no sistema. Primeiro é quem, gente? O ferro. É claro, né? Senão não tem ferrugem sem ferro. Segundo, gente, tem que ter o oxigênio presente no ar. E o terceiro componente que muita gente não se liga é água. Gente, se não tiver umidade no ar, não tem corrosão. Um ar completamente seco, completamente isento de umidade. Nenhum objeto de ferro enferrujaria. Nenhum. Porque precisa da água. A água é um componente básico, fundamental para ter corrosão. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês, baseado nisso, como é que se forma a ferrugem. Só que já entenda, é uma reação de oxirredução espontânea, não é? Então é uma pilha. O que a gente vai falar aqui é sobre pilha, beleza? Então vamos lá, gente. Me fala uma coisa. Primeiro, quem é que vai oxidar? O ferro, não é? Na oxidação, o ânodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Então, primeira coisa que eu já posso falar para você, a barra de ferro ou objeto de ferro vai ser o nosso ânodo, tudo bem? Então, qual que é a reação anódica que vai acontecer? O ferro vai oxidar, ou seja, ele vai virar Fe2+, e vai liberar o que, gente? 2 elétrons, tudo bem? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu te disse que alguém teria que reduzir, né? Quem é que reduz? Quem é que reduz? O oxigênio presente no ar? Então dá uma olhada aqui no cátodo, tá? A reação que acontece no cátodo, que eu vou te explicar depois quem que é a seguinte. Água mais meio de O2 mais 2 elétrons formam 2OH-. Agora eu tenho algumas cocitas para te falar que talvez você nunca tenha parado para pensar. Vamos pensar assim, gente? Primeiro, quem que é o ânodo? Quem que é o ânodo? A barra de ferro. A barra de ferro é o ânodo, ela mesma se oxida, não é? Tá, então quando ela oxida, o que ela produz? Gente, ela vai produzir Fe2+ aquoso e ela vai produzir o quê? 2 elétrons. Primeira coisa, tá vendo essa gotinha que tem aqui? Isso é a gota d'água, hein, gente? Essa daqui é a gota d'água que eu tô representando para vocês. Eu falei que tem que ter água, sem água não tem corrosão, né? Então olha que legal, aqui é a gota d'água, aqui é o ar e aqui é o objeto de ferro. Gente, olha que interessante. O Fe2+ que é formado, ele vai para onde? Vai para a água, por quê?
Porque ele é aquoso, o íon tem que ir para a água, concorda? Então o ferro formado vai para onde? Para a solução. Ficou claro isso para vocês? Agora entra outra parte. E o elétron? O elétron vai para a água? Não, por que não? Porque ele não sabe nadar. Agora eu vou te contar uma segunda coisa. Além do elétron não saber nadar, ele também não sabe voar. Então o elétron que é produzido aqui não vai pular para o ar, ele não vai. O elétron não sabe voar. O elétron que é produzido vai ficar onde, gente? Na própria barra de ferro. Na própria barra de ferro. E agora que eu vou te mostrar uma coisa. O elétron fica por aqui, disperso, já que a barra é uma ótima condutora. E é aí que entra a segunda parte. Gente, quem que reage na segunda parte? Água com gás oxigênio com 2 elétrons para produzir 2 OH-. Pera aí, vamos parar para pensar. Gente, onde é que está a água? Cadê a água? Tá na gota, que você tá vendo aqui, não é verdade? Onde é que tá o oxigênio? No ar. Onde é que tá o elétron? Na barra, que eu falei pra você que tava na barra. Concorda comigo? Então, olha que coisa interessante. A ferrugem não pode ser formada em qualquer lugar. Ela não pode. Por exemplo, aqui, nesse lugar que eu tô apontando pra você, não tem como ter ferrugem. Sabe por que não tem? Gente, aqui só vai ter quem? O elétron. Aqui tem água? Não, porque não está dentro do material. Aqui tem o oxigênio do ar? Não, porque não está dentro do material. Agora me fala, gente, qual que é o único ponto de encontro desses 3 caras? Na superfície, não em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, não é. Aqui não tem como formar ferrugem. Por quê, pessoal? Aqui tem elétron? Sim ou não? Tem oxigênio do ar? Sim, agora tem água? Não, não tem. Então qual que é o único ponto de contato entre os 3? Na bordinha da água. Então é por isso que a ferrugem vai formar um monte de precipitadinhos. E isso é formado em volta de cada gotícula de água. Na bordinha você sempre forma quem, pessoal? Ferrugem. Sempre você vai formar a ferrugem aqui na bordinha, porque é o contato dos 3. Legal isso daqui, não é? Por isso que quando você olha para uma peça enferrujada, é um monte de bolinhas de cor alaranjada. Ficou claro para vocês? Agora, quem que é o produto dessa reação? Fala para mim. O que é o produto? 2 OH-. Para onde é que vai esses 2 OH-? É um íon. O íon tem que ir para onde? Para a água, então o OH- vem para cá também. Concorda? Quem que já tinha aqui? O Fe, ótimo, já tinha Fe2+, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou somar essas etapas. Corta elétron com elétron, tudo bem? Corta elétron com elétron. Corta elétron com elétron, não é verdade? E aí acontece o quê, pessoal? Você tem essa equação global que eu estou representando aqui para vocês. Ferro mais água mais O2, os 3 componentes que eu falei, vão produzir Fe2+, mais 2 OH-. Só que agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Ô, gente, esses 2 caras aqui poderiam ou não poderiam se juntar? Sim. E o que eles produziriam para nós? O hidróxido de ferro, não é? E esse cara vai ser formado de fato? Eu garanto pra você que sim. Sabe por quê, gente? Porque esse cara aqui, ó, é pouco solúvel em água. Então ele forma um precipitado. Só que, gente, esse cara aqui não tem cor laranja. Não tem a cor laranja que você conhece. Ele tem uma cor mais esbranquiçada e avermelhada. Ele não tem uma cor laranja. Aí você fala, Rui, mas e a cor laranja da ferrugem que a gente viu na figura? Então, agora eu vou te explicar. Você concorda que esse cara aqui é formado na bordinha, né? Formou o hidróxido de ferro 2. Mas tem ar em volta dele. Se tem ar, ele pode ser oxidado. Pode ou não pode? Formando FeOH3, agora o ferro está com NOx mais 3. Aumentou, ele oxidou. E, gente, esse cara pode sofrer um rearranjo, tá? E quando ele sofrer um rearranjo, o que vai ser formado, pessoal? Um óxido de ferro hidratado. Dá uma olhada na fórmula dele, ó. Fe2O3 vezes XH2O. Gente, é o óxido de ferro 3 hidratado. Só isso. Esse cara é o que mais representa a ferrugem. É ele que tem a cor laranja. Se a ferrugem tem cor laranja, é por conta desse óxido hidratado. Então agora eu vou perguntar pra você, quem é a ferrugem? É só esse cara? Não, é a mistura de quem? De tudo isso. Desse cara com hidróxido de ferro 3 com hidróxido de ferro 2. Na verdade, a ferrugem é uma mistura de óxidos e hidróxido de ferro. Vocês estão entendendo? É por isso que a ferrugem é tão heterogênea. Rui, legal, cara. Achei bacana, achei bacana. Mas eu não vou decorar isso daqui. Né? Eu não vou saber esse negócio de cor, cara. Eu tenho que decorar esse negócio? Não. O que você tem que saber daqui que eu te expliquei? Né? Eu não quero que você decore as reações, porque isso o cara te dá. Ele te dá cada uma com potencial. Esquece. O que você tem que entender aqui, para ter ferrugem tem que ter os 3. Ferro, oxigênio e água. Segundo ponto que você tem que entender, a ferrugem não é uma substância pura. A ferrugem é uma mistura de hidróxidos e óxidos de ferro. Só. Se você souber isso daqui, o vestibular você já está completamente preparado para fazer. Entendidos? Sim? Só isso, gente. Agora eu vou falar da próxima. Tem perguntas? Pode falar. Dá pra falar, ele é hidratado, né? Hidratado, sim. Dá pra falar que ele é aquoso? Que ele é aquoso? Não. Sabe por quê? Porque ele é pouco solúvel em água.
Aí você fala, Rui, mas tem água nele? Então, mas não água de dissolução. Ele tem água de hidratação. É como se fosse ligação dativa entre eles para fazer essa união. Tudo bem? É isso que é o detalhe daqui. Não é nada boba a sua pergunta, não. Fechou? Gente, mais alguma pergunta? Não? Pode falar, Brunão. Toda hora, também toda hora eu lembro do Ferrugem, né? Sempre... Ô, Bruno, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui então, já que vocês não têm pergunta pra mim. Ô, gente, quando o material enferruja, ele fica bastante resistente ou pouco resistente? Pouco. Você passa um dedo no negócio enferrujado, ele começa a dissolver, não é verdade? Se eu pegar um jato d'água e for passando no negócio enferrujado, ele começa a lixiviar. Lembra aquele termo que vocês usam na biologia? Né? Ele começa a lixiviar. Então, gente, o que eu quero que você entenda? Por que a corrosão do ferro é problemática? Porque esse cara que é formado, ele não adere bem na superfície do material. Bruno, você ficou com vontade de falar adere, eu tenho certeza. Né? Ele não adere bem na superfície do material. Gente, isso é o grande problema da ferrugem. Ele não gruda na peça. Então, a peça fica frágil. Frágil demais. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês outras corrosões em que isso não acontece. Quer ver? Vamos começar a falar da corrosão do cobre. Esse eu acho sensacional. Talvez o caso mais bacana que você vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Corrosão do cobre. Gente, cobre tem que cor? Cor de cobre, né? Aquele meio laranja, meio avermelhado, né? Esse daqui é a cor do cobre. Tá, então deixa eu falar pra você. O que seria a corrosão do cobre? É a formação de uma coisa chamada azinhavre, que popularmente é conhecida como zinabre. Se um dia você deixou sua pilha dentro de um aparelho eletrônico, você deve ter notado a formação de um negócio meio azul, esverdeado. Isso é o azinhavre, né? Isso é o zinabre que o pessoal chama. E daí, pessoal, o que eu coloquei aqui pra homenagear, né? A estátua da Havan. Brincadeira, não é a estátua da Havan, não. O que é isso que você tá vendo aqui, pessoal? É a nossa Estátua da Liberdade. Galera, aí você fala, nossa, que vergonha, Rui. Que falta de capricho. Colocou uma foto toda suja da Estátua da Liberdade? Não, gente, não. Deixa eu te contar. Quando a Estátua da Liberdade foi dada de presente, né, pelos franceses aos Estados Unidos, ela era desse jeitinho aqui. Ela é desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ela tinha essa cor. Nossa, Rui, como assim? Porque essa estátua é feita de cobre. Gente, a Estátua da Liberdade é feita de cobre. Então a cor original dessa estátua é essa cor bosta que vocês estão vendo aqui. Ela era horrível, era uma estátua bem feiona mesmo. E hoje em dia a gente vê, né, dessa cor bonita. Ah, Rui, claro, pelo amor de Deus, o pessoal se tocou que era muito feio e pintou, né? Não. Ninguém pintou a Estátua da Liberdade, ela ficou assim sozinha, né? E a gente vai ver agora como que isso aconteceu. Tudo bem? Vamos começar falando disso daqui. Gente, corrosão do cobre tem que ter um quarteto fantástico. Cobre, oxigênio, água e gás carbônico. Quem que é o componente novo daqui? O gás carbônico, não é? Então, gente, dá uma olhada num cano feito de cobre todo oxidado. Tudo bem? Todo oxidado. Você percebe que isso tudo são produtos de corrosão. Gente, tem um cara mais azulado, tem um mais esverdeado, tem um mais esbranquiçado, tem um com cor de musgo, tem um mais marrom. Essa figura não tá ficando muito boa de você enxergar aqui, mas ele tem todas essas cores. Então entenda que, de novo, não é uma substância pura que é formada, é uma mistura de substâncias. Gente, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos pensar primeiro no cobre? Olha pra cá. Pensa numa barra de cobre. Quanto que é o NOx do cobre? Zero, não é? O NOx desse cara é zero. Beleza. Agora, gente, vamos supor que eu deixei esse cara no ar. Tudo bem? Eu deixei aqui exposto ao ar atmosférico. Você concorda que ele vai começar a oxidar, né? Ele poderia formar pra gente o óxido de cobre 1. Por que óxido de cobre 1? Porque o NOx do cobre aqui é mais 1, né? Lembra? Se são 2 cobres, vai dar mais 2, menos 2 do oxigênio dá 0. Então esse cara aqui que você está vendo é o óxido de cobre 1. Gente, que cor que tem o óxido de cobre 1? Uma cor castanha, um castanho quase marrom. Tudo bem? Um marronzinho bem clarinho. Tá bom? E, gente, com o passar do tempo, na presença do ar, esse cara pode ser oxidado de novo, formando o óxido de cobre 2. Esse cara que você está vendo aqui, gente, tem uma cor muito escura. É um marrom tão escuro, mas tão escuro que parece preto. Tudo bem? Parece uma cor preta. E aí você fala, tá, Rui, mas e a cor esverdeada e azulada que você prometeu? Então, olha que legal. Até agora eu não coloquei o gás carbônico, né? Só que, gente, esse cara na presença do ar atmosférico, ele vai reagir com gás carbônico e vai produzir o que para nós, gente? Carbonatos básicos. Carbonato tem CO3. Concorda comigo? Esse CO3 veio do gás carbônico do ar. Gente, nesses carbonatos, o NOx do cobre continua sendo mais 2. Ele não muda o NOx. Eu vou dar um exemplo para vocês, ou melhor, 2 exemplos de carbonatos básicos aqui, tá? Dá uma olhada nessas duas fórmulas que estão aparecendo para vocês. Da malaquita e da azurita. Carbonato de cobre, ele interagindo ligado a hidróxido de cobre 2. Carbonato de cobre ligado a hidróxido de cobre 2. Qual que é a diferença das duas fórmulas? Qual que é a diferença das duas?
A primeira tem 1 mol disso para 1 disso daqui. Concorda? Estão ligados nessa proporção. E a de baixo? Tem 2 desse carbonato com 1 de hidróxido, não é? Esse primeiro cara é a malaquita, o de baixo é a azurita. Um tem cor esverdeada, o outro tem cor azulada. Gente, então esses caras aqui que vão dar essa cor diferenciada que a gente conhece. Tudo bem? Então olha que bacana essa figura aqui para você entender a evolução da Estátua da Liberdade. Olha que coisa legal. Gente, quando ela foi presenteada, tinha cor de cobre. Feia, né? Feinha que só ela. E 4 meses depois ela começou a adquirir uma cor o quê, gente? Mais próxima do quê? Do marrom, do castanho, ficou meio avermelhada, né? Depois ela ficou mais marronzinha. Aí ela foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. Gente, aqui ela chegou no limite do escuro, né? Ela ficou bem escura mesmo, por conta da camada de óxido de cobre 2. E aí, galera, ela começa a interagir no ar, não é verdade? Com o gás carbônico. E aí ela começa a ficar esverdeada, por conta dos carbonatos básicos que estão formados. Gente, a Estátua da Liberdade só foi ter uma cor parecida com a que a gente conhece hoje em dia, cerca de 30 anos depois. 30. Pensa, ela demorou todo esse tempo para poder ficar do jeito que a gente conhece. Então pronto, quem provocou a cor da Estátua da Liberdade foi a corrosão que ela sofreu. Só que, gente, agora entra a seguinte pergunta, a seguinte questão com vocês, né? Será que essa corrosão não comprometeu a estátua? Porque, gente, quando eu falo que alguma coisa foi corroída, né, cara, a gente pensa que vai ser destruído. Vai ou não vai? Então a pergunta é, será que a oxidação da Estátua da Liberdade poderia comprometer a sua estrutura? O que vocês acham, sim ou não? Claro que sim, com toda a certeza do mundo. Vamos entender como que é a estrutura dessa Estátua da Liberdade? Gente, é mais ou menos assim, ó. Primeiro, nós temos o esqueleto da estátua. A estrutura mesmo, quem dá sustentação, são todas as estruturas de aço, feitas de aço. Gente, aço é uma liga composta do quê? Ferro e carbono, então é ferro, tudo bem? Ferro. Então pensa numa placa de ferro, tá? E em volta dele, cobrindo, a gente põe quem? O cobre. O cobre cobre a estátua, tudo bem? É mais ou menos assim, toda a parte estrutural que você vê, aquela parte que você não vê é de aço, e a parte de fora, que dá toda a forma que você conhece, é feita de cobre. Só que, gente, olha que interessante, eu quero que você analise esses 3 potenciais aqui comigo. São 3 potenciais de redução, do cobre 2+, do ferro 2+, e de quem, gente? Do oxigênio do ar. Me responde uma coisa aqui para começar. Me responde uma coisa. Gente, desses 3 caras que estão aqui, qual que é o que mais gosta de reduzir? Olha o potencial. Quem que é? O último, que é o oxigênio do ar, concorda comigo? É o que mais gosta de reduzir. Então, se ele vai reduzir, ele vai provocar a oxidação do material. Então, agora a gente vai ter que pensar em quem vai oxidar. Gente, inicialmente, pensa comigo, né? A parte de fora da estátua, tá? E aqui tá vindo uma brisa marítima, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui você tem o oxigênio, aqui você tem a parte de fora. A parte de fora da estátua é feita do quê, gente? De cobre? A minha pergunta é, o oxigênio consegue ou não consegue oxidar o cobre? Claro que sim, olha o potencial, né? Vai provocar a oxidação do cobre. Então, quem deixou aquela cor diferenciada foi justamente o oxigênio que oxidou o cobre. Vocês estão entendendo? Justamente isso daqui. Só que, gente, quando o cobre ele sofre um processo de oxidação, você percebe que ele vai produzir o que para nós, gente? Íon CO2+. Vai ou não vai produzir CO2+? E agora entra a segunda parte. Quero agora que você pense na estrutura de dentro, tá? Pense na estrutura interna feita de ferro. Tudo bem? Pensa nessa estrutura feita de ferro. Gente, agora nós temos aqui o CO2+. Não que todo o cobre foi convertido em CO2+, mas nós temos CO2+. A minha pergunta é, compara o cobre com o ferro. Qual deles gosta mais de reduzir? O cobre e o ferro vai fazer o que, gente? Ele vai oxidar. Então, a presença daquele CO2+, provoca o que, gente? A oxidação da estrutura de ferro. Então, a estrutura de ferro da Estátua da Liberdade, ela começa a sofrer um processo de oxidação. E é por isso que você enxerga, ó o cantor aqui, um monte de ferrugem, né, em volta desse negócio. Os preguinhos feitos de ferro também enferrujaram. Vocês estão entendendo? Então, esse foi um grande problema. Na época, eles perceberam isso. Falaram, caramba, né, eu acho que vai dar merda esse negócio. Vamos consertar essa estátua? O pessoal falou, vamos consertar. Gente, eles desmontaram a estátua, né? Foram desmontando e recuperando a estrutura dela. Recuperaram. Aquelas partes que estavam muito comprometidas, eles trocaram mesmo. Troca a armação, né, de aço, e aquelas partes que só tinham um probleminha ou outro, eles rasparam e só fizeram um banho ali em cima. Tudo bem? Pronto, eles resolveram o problema. Só que, gente, isso daqui voltaria a acontecer. Sim ou não? Então, o que eles fizeram para acabar com esse problema? Eles revestiram cada uma dessas estruturas de aço com um polímero orgânico. E esse polímero orgânico, pensa que é um plástico. Gente, plástico geralmente é condutor ou isolante de eletricidade? Isolante. Então, ele não deixa mais a estrutura oxidar.
Ele até pode deixar essa parte de cobre oxidar, mas ele não deixa a estrutura oxidar. Então é por isso que hoje em dia a estátua tá linda, tá bonitona lá, com a sua cor azulada, né? Que seria o produto da corrosão do cobre, mas a estrutura interna tá preservada. Vocês estão entendendo? Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa interessante. Lembra do grande problema da ferrugem, hein? A ferrugem, ela grudava bem ou mal na peça? Mal, tanto que qualquer coisa tirava de lá, não é? Agora, essa coisa que a gente acabou de formar aqui, que são aqueles carbonatos básicos, eles aderem muito bem na peça. Tanto que você não nota a Estátua da Liberdade mudando de cor. Concorda comigo? Ela fica com aquela cor constante, porque grudou tão bem, mas tão bem na superfície do material, que é como se a gente formasse uma cobertura aqui em volta desse material esverdeado. E essa cobertura, olha que interessante, ela protege a parte interna de sofrer novas corrosões. Vocês estão entendendo? Porque você criou uma cobertura feita já de produtos oxidados. Então a parte de dentro permanece preservada. Gente, então esse é o grande detalhe daqui. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam essa ideia daqui, gente? Sim ou não? Ficou claro? Sim? Então tá bom. Gente, se você já viajou para São Paulo, né? Se você já viajou para Argentina, você deve ter olhado muitos telhados, assim, de algumas construções muito antigas que tem essa cor. A cor da Estátua da Liberdade. Aquele verde azulado, não é? Por conta do quê, gente? Que os telhados eram feitos de cobre. Se eles eram feitos de cobre, eles oxidaram e ficaram com aquela cor mais bonita. Isso é prejudicial para a peça? Não, é bom. É bom ele ter feito aquela cobertura, porque aquela cobertura protege a parte interna de novas corrosões. Vocês estão entendendo? É isso daqui. Gente, alguma dúvida? Não? Fala, Brunão. Para ele cuidar, então, com gás carbônico. Porque o quê? Por que ele sobrevive com gás carbônico quando está depois já oxidado bastante? É porque ele também faz isso. Ele tem que oxidar bastante para lidar com gás carbônico. Para poder reagir? Não, desde o comecinho ele pode reagir. Você pode pegar o hidróxido de cobre 1 e já reagir com gás carbônico. Você pode, né? Mas assim, provavelmente, Brunão, quem tem maior afinidade é a outra parte. Porque ali a gente já não está falando mais de uma reação de oxirredução. Quando o gás carbônico reage com os produtos de oxidação, o nóxido do cobre é preservado. Vocês estão entendendo? Então assim, geralmente é o cobre 2 que vai reagir. Mas não que impeça de cobre 1 também reagir. Não problema nenhum. Tudo bem? Mas geralmente é o cobre 2 que vai reagir. Depois ele ter oxidado, que aí sim o gás carbônico vai interagindo para valer, formando essas variantes. Tudo bem? Vamos lá. Gente, agora deixa eu falar para vocês, ó. Penúltimo daqui, corrosão do alumínio. Gente, a corrosão do alumínio é muito bacana, porque ela vai entrar num termo que a gente chama de camada apassivadora. Bom, para a gente poder falar da corrosão do alumínio, eu quero que você observe esse exemplo daqui, né? Se você é uma pessoa que gosta de café, né, uma boa recomendação para vocês é utilizar a cafeteira italiana, né? Que além de ser bastante limpa, de não gerar poluentes para valer, cara, essa cafeteirinha aqui é barata. Então é muito legal você ter na sua casa. E para quem gosta de café, eu não gosto de café, né? Mas para quem gosta de café, o pessoal elogia muito a qualidade do café que isso daqui produz. Mas enfim, deixa eu falar para vocês. Gente, essa daqui é uma cafeteira nova, bonitinha, brilhante, né? Agora, essa daqui é uma cafeteira usada. Você nota que ela já fica meio estragada, né? Ela fica opaca. Essa cor mais amarelada já é por conta de fuligem também e outras coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que, logo no começo, quando você começa a usar, ela vai perdendo brilho. Ela vai ficando esbranquiçada. Por que ela fica esbranquiçada? Justamente pela formação de um produto de oxidação do próprio alumínio. Que é quem, pessoal? O óxido de alumínio. Eu quero que você dê uma olhada nessa reação aqui. Gente, essa reação é muito simples, né? Alumínio com oxigênio tem que formar o quê, gente? O óxido de alumínio. Note que eu suprimi a água. Vocês perceberam que eu suprimi a água? Não que não tenha que ter água, tem sim, mas só quero te mostrar que a reação é essa. O alumínio com o oxigênio produz o óxido de alumínio. Gente, é esse cara formado, é esse produto aqui, que deixa a peça esbranquiçada. Tudo bem? Então, quando você usa na sua casa uma panela de alumínio, né, ela fica esbranquiçada porque formou essa camada. Só que, gente, aí entra o pulo do gato. Essa camada que é formada, ela realmente forma um filme em volta da peça. Imagina que isso daqui era a minha peça, olha aqui, ó, essa daqui era a minha peça feita de alumínio. Tudo bem? Alumínio. Quando eu uso esse produto, quando eu começo a esquentar, ele vai formar uma camada, um filme, é bem fininho, tá? Eu tô colocando grosso pra gente enxergar melhor. Um filme de Al2O3. Só que, gente, esse filme formado, ele adere de maneira muito grande à peça de alumínio. E qual que é a grande vantagem disso? Você pode me dizer? Se esse filme formado ele adere tão fortemente, qual que é a grande vantagem disso? A minha peça fica protegida de novas oxidações. Então, quando a sua panela de alumínio fica esbranquiçada, cara, você simplesmente está protegendo sua peça de novas oxidações.
Nossa, professor, então não precisa lavar? Não seja palhaço, né? Você não precisa arear a panela igual um bobo, tá certo? Embora muita gente goste. Ah, eu gosto da panela brilhando. Bacana, né? Vai lá fazer. Na próxima vez que você usar, vai de novo ficar desse jeito. Ah, Rui, mas se eu for pensar assim, então não vou lavar a bunda depois que eu cagar, porque depois eu vou cagar de novo? Não, não é isso. Só tô dizendo que aqui, gente, é um processo natural que protege a sua peça. Rui, mas eu já ouvi falar... Outro dia eu estava ouvindo, né, que é muito perigoso esses cátions alumínio, né, quando ficam presentes na comida, e esse cara é muito prejudicial, né? O cátion alumínio é tóxico pra gente, né? Ele é muito tóxico. Pessoal, o negócio é o seguinte, pelo amor de Deus, uma pessoa que vem falar um negócio desse, ela não teve aula de KPS. Lembra do KPS que a gente viu? O produto de solubilidade? Gente, esse cara aqui é pouquíssimo solúvel, né? Ele solubiliza? Sim, só que é tão pouco, mas tão pouco, que é negligenciável a quantidade que é formada nessa panela. Tudo bem? Então, assim, não se preocupa, tá? Se a panela não está areada, não vai causar problema para você. Aquela quantidade de alumínio liberada é muito menor do que a quantidade que a gente já tem na água, que já tem em outras coisas. Vocês estão entendendo? Não é algo prejudicial para você por conta da baixa concentração. Tudo bem? Agora, cara, você vai começar a lamber e vai começar a engolir panela de alumínio. Aí vai fazer mal para você, né? Agora, gente, só usar uma panela não vai causar problema. Tudo bem? Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa camada que protege a peça, nós chamamos na química de camada passivadora. Tudo bem? Então, sempre que eu falar de camada passivadora, é porque o filme protege o metal de novas oxidações. Gente, é só o alumínio que faz camada passivadora? Hein? Será que é só o alumínio? Não, né? O cobre, por exemplo, formava uma camada mais ou menos apassivadora, mas não é muito. Então a gente não fala do cobre. Eu vou citar dois outros metais que formam camada passivadora, tá? Um deles é o zinco. Gente, o zinco, quando forma o óxido de zinco, esse cara aqui forma uma camada passivadora. É por isso que chapas são galvanizadas. Chapas são galvanizadas. Porque na hora que essa chapa que for galvanizada, que contém zinco, oxidar, ele vai produzir o que, gente? O ZNO. Esse cara vai proteger de novas corrosões. Gente, outro elemento também que é muito comum, o crômio. Quando a gente croma uma peça de um carro, não é só para deixar bonito. Você croma porque isso protege a sua peça, né? CR2O3 vai ser formado na oxidação dele. E isso protege a peça de novas corrosões. Fala, Elias. Oi? São banhos feitos de eletrólise, exatamente, que nós vamos ver na próxima aula. Hoje eu vou falar de eletrólise, mas não vou falar desses banhos ainda. Mas tudo por eletrólise, tudo por eletrólise. Fechou? O zarcão é a base disso? Ah, o zarcão já vem pronto, na forma de PB3 ou 4. Tudo bem? Mas a ideia dele também é proteger a peça de corrosão. Ele é mais em conta, bem mais, sem sombra de dúvida. Tanto que a gente passa em portão, em coisa assim que puder, passa zarcão, né? Passa zarcão. Gente, tudo bem por enquanto? Agora deixa eu falar para vocês do último caso, da última situação. Então, já que você entendeu a corrosão do alumínio, já entendeu tudo isso, cara, agora a gente vai para a próxima. Galera, vamos falar da corrosão da prata. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Ficou bem clara do alumínio, né? Você entende por que regiões litorâneas não usam nenhuma armação de ferro, e sim armações de alumínio? Porque ela é oxidada, mas forma o filme, que é uma camada passivadora. Ficou claro, né? Agora deixa eu falar para vocês de uma última corrosão, que é a corrosão da prata. Gente, dá uma olhada nesse objeto feito de prata. Opa, um talherzinho feito de prata, tá bom? Olha aqui, ó. Esse é um talher um pouquinho mais novo, aquele que tá na direita, e aqui é um mais usado, né? Usado assim, que tá mais gasto com o tempo, né? Que começou a escurecer. Você nota que objetos de prata, com o tempo, começam a ficar pretos. A prata fica preta, não é verdade? E por que a prata fica preta? Porque ela forma para nós um composto chamado sulfeto de prata. Gente, sulfeto de prata é um composto de coloração preta. Tudo bem? Mas quem que é a novidade por aqui agora? Presta atenção no nome, sulfeto de prata. O que tem de novo? O enxofre, gente, tem enxofre. Você precisa de enxofre para oxidar para valer a prata, né? Então, olha que interessante. Essa reação resume para você o que acontece por aí. Gente, a prata, na presença de oxigênio, na presença de sulfeto, na presença de H+, forma o sulfeto de prata. Esse cara que tem a coloração escura que a gente conhece. Vocês estão entendendo? Essa é a reação. Você está entendendo que você não tem que decorar nenhuma delas, né? Você tem que entender o que está acontecendo só. A prata tinha NOx 0, agora é +1. NOx aumentou, a prata oxidou. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o sólido preto formado. Só que, gente, esse sulfeto de prata formado não gruda tão bem na peça, né? Não gruda. Tanto que, por exemplo, o pessoal geralmente limpa a peça de prata usando pasta de dente.
Já limparam com pasta de dente? Você pega a pasta de dente, pega uma escovinha, não é que você usa, né? Pega uma escovinha qualquer e começa a passar, né? Quando você faz isso daqui, gente, você nota que ele sai, ele fica bonitinho, fica brilhante. Por quê? Por fricção, você foi eliminando as camadas de sulfeto de prata. Só que a gente tem métodos melhores, né? Tem métodos que você não gasta energia, e isso é muito melhor para nós. Então, por exemplo, ó, dá uma olhadinha nisso daqui, nesse método que eu vou te ensinar. Receita caseira para limpar peças de prata. Dá uma olhadinha aí. Eu fiz isso, não adiantou. Eu fiz isso, não adiantou. Você fez mal feito. Eu Eu te provo que eu faço isso daqui. Eu peguei a folha de alumínio no final, ela tava toda amarela assim por dentro. Então ela oxidou. Eu achei que tinha dado certo, mas não deu não. Mas que coisa. Será que é prata mesmo? Então, minha avó disse que era Ah, vovó! Vovó tá miguejando. Não, obrigado, não tem como. não sei também. Mas ele não limpou 100%? Assim, não foi 100%. Mas limpou. Um pouquinho menos preto, mas... Faz de novo, dá mais uma chance pra ele, né? Dá mais uma chance. Gente, essa receita é assim, ela já fez, né? E viu que funciona perfeitamente, pessoal de casa. Vocês estão percebendo, né? A receita é maravilhosa, palhaça. Vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Vamos supor que eu tenho um anel feito de prata e eu quero limpar. Tudo bem? Só que eu tenho a preguiça de ficar esfregando o negócio, eu não quero fazer assim. Eu quero usar um pouco de química para fazer isso daqui. Então o que você faz? Pega um papel alumínio, embrulha a peça. Você embrulhou bonitinho? Vamos lá, embrulhou. E embrulhou a peça, que deu certinho a dela, né? Você embrulha a peça ali, né? O anel que você quer limpar, tá? E aí o que você faz? Você vai pegar uma panela qualquer, coloca água lá dentro e joga bicarbonato de sódio. Você pôs bicarbonato de sódio? Colocou o bicarbonato de sódio. Então funcionou certo, né? A receita dela. Então olha aqui, pessoal. Põe bicarbonato de sódio e põe pra ferver. E joga aquele negócio lá dentro. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Você vai tirar aquilo, né? Depois de um tempo de fervura, 10, 15 minutos, tá? E aí o que você percebe? No meu caso deu certinho. Você notava que a peça ficava limpinha, enquanto que a folha de alumínio ficava, né, amarelada. Então eu tô achando estranho porque deu certo com a folha de alumínio. Então, muito estranho. Eu abri e falei, meu Deus, deu certíssimo. Eu fiquei... Entendi. Vamos lá, né? Bom, pessoal, agora vamos tentar explicar o que acontece nessa receita. Depois eu vou falar de uma adaptação dessa receita que talvez funcione no seu caso. Depois eu vou falar de uma adaptação dessa receita. Ô, gente, acompanha aqui comigo, né? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Por que a gente coloca aquele negócio embrulhado em papel alumínio? Vamos tentar enxergar os potenciais pra gente prever a reação que aconteceu? Vamos lá? Então quero que você dê uma olhada nisso daqui, gente. Olha para essas duas semi-reações. Responde uma coisa para mim, ó. A primeira é a redução da prata e a segunda é a redução do alumínio. A minha pergunta é, qual desses dois metais gosta mais de reduzir? A prata ou o alumínio? A prata, com certeza, não é? Potencial é maior. Então isso quer dizer que a prata quer reduzir. Enquanto que ele provoca a oxidação do alumínio. E aí que entra o papel alumínio, né? O papel alumínio vai ser oxidado, por isso que ele ficou amarelado. Só que, gente, para esse cara oxidar, você concorda que eu tenho que inverter essa equação, né? Então inverte a de baixo, tudo bem? Além disso, tem 3 elétrons, aqui tem 1. Multiplica a primeira por 3. E daí a gente chega na seguinte equação global. Dá uma olhada, ó. A equação é essa daqui. Lembrando que, ó, Ag mais alumínio forma Ag mais Al3+. Pessoal, onde é que estava esse Ag+? Onde é que estava o Ag+? É o objeto de prata ou é a parte preta? É a parte preta, porque isso daqui era, na verdade, o sulfeto de prata. Vocês estão entendendo? Isso daqui era o sulfeto de prata. Beleza? Agora, gente, o que é esse Al? É a folha de papel alumínio, não é? E o que significa essa prata? Que prata que é essa? É a própria prata do objeto. Então, essa prata que estava na forma de sulfeto de prata, ela vai recobrir de novo o próprio objeto. A prata volta para o objeto, não é? E isso vai produzir também o que, pessoal? Al3+. O Al3+, na verdade, vai ficar na forma, né, de sulfeto de prata, tudo bem? Ou até mesmo de prata, de alumínio, né? Ou de óxido de alumínio. Beleza? É isso que acontece no processo. Então, assim, galera, ó, essa é a nossa receita. O fato de você utilizar a folha de papel alumínio é porque ela serviu para oxidar, provocando a redução da prata, voltando à sua forma original. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a gente põe bicarbonato de sódio na água, sendo que ele não sofreu nada? Ponte salina, muito obrigado, gente. A ponte salina é o meio condutor de eletricidade. Se a gente não põe, não tem meio condutor. Se não tem meio condutor, não tem pilha. Vocês estão entendendo? Fala, Pode, só que o problema de você colocar um sal qualquer é porque dependendo do sal que você usar, como por exemplo NaCl, ele pode começar a sofrer oxidação lá também. O cloro, que é o íon cloreto, pode oxidar virando Cl2.
E isso, né, não seria tão legal pra gente, entendeu? Por isso que a gente usa bicarbonato de sódio, porque esse cara aqui é inofensivo, ele não vai produzir nada de importante, tá entendendo? Ele simplesmente não vai reagir. Fechou? Agora, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ficou clara essa receita? Entendemos? Vou te dar uma dica que você pode fazer. Tenta fazer essa, né? Ao invés de você utilizar uma folha de papel alumínio, você pode utilizar uma panela de alumínio. E aí, ao invés de você utilizar bicarbonato de sódio, põe água e detergente. O detergente também é um sal. Ele vai fornecer um meio eletrolítico, né? E poderia funcionar. Tudo bem? O único inconveniente, você já sabe qual que é, né? O alumínio vai oxidar. Então, a panela vai ficar esbranquiçada por dentro. Tudo bem? Mas se funcionar, é melhor, né? Para objeto de prata. Tenta fazer essa daí. Tenta fazer e me conta depois, semana que vem. Não ao vivo. Hã? Não na gravação. Ao vivo, porque ela deu muito certo e vai dar certo de novo. Ela só quer testar. Só tá testando, né? Pra ver se vai dar certo o negócio, né? Ô, gente, estão cansados? Então vamos só falar da parte final. Vamos lá. Ó, proteção de metais à corrosão. Gente, isso daqui é rapidinho. Você tá entendendo que corrosão é inevitável? Igual o Thanos, é inevitável. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é tentar proteger da corrosão. Agora, evitar 100% eu não consigo. Então, gente, quais são os métodos mais comuns, né, de prevenção à corrosão? O mais famoso, aplicação de camada protetora. Gente, como assim aplicação de camada protetora? Passa uma tinta em cima do objeto metálico, passa óleo ou graxa, mas sem graxinha, tá? Você pode passar óleo ou graxa em volta do objeto e isso evita o contato do ar com esse componente. Consequentemente, evita a corrosão. Galera, uma tinta muito famosa, que até o Elias estava falando agora há pouco, é o Zarcão. Gente, o Zarcão é aquela tinta laranja que você passa em tudo quanto é objeto de ferro. Quando você vê um portão, né, numa obra, você fala, nossa, o cara comprou o portão tudo enferrujado, né? Você passa olhando assim, né? Ele tá laranja porque ele recebeu uma camada de Zarcão. Todo objeto metálico recebe essa camada de Zarcão primeiro, para depois receber a tinta final, tudo bem? O Zarcão protege a peça. O óleo, a graxa, mesma ideia, ele também protege a peça de corrosão. Vocês estão entendendo? É isso aí, evita o contato com o oxigênio do ar. Agora, o que cai no vestibular não é esse não. Esse é raro de cair, né? Quem gosta de cair no vestibular é um tal de metal de sacrifício. Então, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá lembrado desse cara aqui? Sim ou não? Me fala, o que o metal de sacrifício faz? Eu estou escrevendo aqui para você. Quando eu falo que eu estou usando o metal de sacrifício, o que significa esse sacrifício? Esse cara vai se oxidar no lugar de alguém. Eu vou sacrificar um metal para proteger outro metal. Atitude nobre, né? Então assim, pessoal, não é qualquer metal que serve como metal de sacrifício, não. Esse cara tem que gostar muito de oxidar. Então olha que bacana, para o metal funcionar como metal de sacrifício, né, ele tem que ter o quê, gente? Alto potencial de oxidação. Vocês estão entendendo? Para poder funcionar como metal de sacrifício, tem que ter alto potencial de oxidação. Agora, gente, me fala uma coisa. Dizer que alguém tem alto potencial de oxidação é a mesma coisa que falar o quê? Que tem baixo potencial de redução. Agora só me fala, qual potencial que geralmente vem nas questões para vocês? O de oxidação ou de redução? De redução. Então, como que você encontra o metal de sacrifício? Tem que ser alguém com baixo potencial de redução. Ou melhor ainda, tem que ser alguém com potencial de redução menor do que quem você deseja proteger. Então, por exemplo, ó, eu quero que você olhe para o exercício que tem aí. Olha para o exercício que eu coloquei aí para vocês. Olha o exercício e responda. Metal nobre. Hã? Por quê? Ele o quê? Olha, o Brunão tá refinado nas piadas dele, hein? Ele falou assim, o ouro é um metal nobre, né? Eu fui na onda. É nobre. Ele falou, não é tão nobre assim. Eu falei, por que não? Porque ele não se sacrifica pelos outros. Foi bonito isso daqui, Brunão. Brunão, foi bonito. Ó a cara da Mari ali. Maravilha. Hã? Conte, aproveita esse momento, Elias. Eu tô preparado. Eu descobri por que a estátua da liberdade quis trocar de cor. Por que ela o quê? A estátua da liberdade quis trocar de cor. Por que ela quis trocar de cor? Ela estava Que ela tava o quê? Muito reduzida. Ficamos com a do Brunão dessa vez, né? Ficamos com a do Brunão, que foi melhor. Galera, vamos continuar. Depois dessa eu vou até responder a questão. Gente, ele quer proteger um encanamento feito do quê?
Vamos, de aço. E aço é feito de ferro. Concorda comigo? Então procura na lista. Para alguém funcionar como metal de sacrifício, tem que ter um potencial de redução menor que o do ferro. E dessa lista que eu apresentei para vocês, qual ou quais são assim? Opa! Quem? Magnésio e zinco, não é? São os únicos que têm potencial menor. Gente, do ferro é menos 0,44? É, e ele colocou do zinco, o zinco é menos 0,76, concorda? Tá valendo. E o outro é o magnésio, menos 2,36, é? 37? Então, perfeito, gente, é isso que nós temos por aqui, tá? Galera, pronto. Você pode usar o magnésio ou pode usar o zinco. Já vou te falar uma coisa, tá? Gente, magnésio é o que mais é usado, é o que mais vem nas questões para vocês. Então, grava, magnésio é usado sempre como metal de sacrifício, né? Então, vou só colocar esse exemplo aqui para você poder entender. Gente, ó, aqui eu tenho um encanamento feito de ferro e eu quero proteger esse cara da corrosão. Eu pego um fiozinho, conecto a uma placa do que, gente? De magnésio. Quando eu faço isso daqui, o que vai acontecer? Olha o potencial do magnésio. Você percebe que ele tem um potencial de redução menor que o do ferro. Então esse cara vai se sacrificar. É ele que vai sofrer o processo do que, gente? De oxidação. Ele funciona como metal de sacrifício. Tudo bem? É como se fosse assim, ó. Gente, olha que bacana. Se eu não tivesse esse fiozinho ligando, tá? O ferro começaria a ceder elétron, virar Fe2+, formar todo aquele processo que a gente aprendeu. Quando eu coloco ele conectado ao magnésio, é o magnésio que vai oxidar, cedendo os elétrons para cá. Os elétrons vão circular, vão chegar até essa barra de ferro que vocês estão enxergando aqui, e aqui vai acontecer o processo de redução do oxigênio. Você entendeu? O elétron vem daqui para cá. Quem é o polo positivo dessa pilha? Quem é o polo negativo? O magnésio, a barra de magnésio. Perfeito. Quem é o polo positivo? Quem é o polo positivo? Fala com fé, vai, fala pra mim. O ferro, na verdade, é ele mesmo. A barra de ferro é o polo positivo. Quem é o ânodo dessa pilha? É a barra de magnésio. E quem é o cátodo dessa pilha? É a barra de ferro, não é? Mas é o ferro que vai sofrer alguma reação? Não, ele apenas funcionou como meio para ter o processo de redução, não é? Ele vai sofrer a redução? Não. Quem sofre é o oxigênio na sua superfície. Por isso que a barra de ferro é considerada cátodo e polo positivo. Vocês estão entendendo? Então pronto, gente, vocês já estão bom nessa matéria. E, gente, deixa eu te falar, né? 2 pontos importantes. Gente, navio sempre tem metal de sacrifício. É por isso que no navio, né, na superfície do navio, no casco do navio, você vê um monte de placas por lá, né? Placas de magnésio, tá certo? Para evitar a corrosão do casco do navio. Tudo bem? Tanto faz se colocar por dentro, por fora. Vocês estão entendendo que se eles estiverem conectados, quem vai ceder o elétron é o magnésio. Vocês estão entendendo? Então você pode colocar por dentro, por fora, tanto faz. Outra coisa que eu vou falar pra você, que eu sempre dou esse exemplo, né? Gente, você que tem aquela mania, palhaço, de tomar um refrigerante ou uma cerveja numa latinha, né? E tirar o anelzinho da latinha. Não faz isso, gente. O anelzinho é o metal de sacrifício. O metal que constitui aquele anelzinho não é o mesmo da lata. Gente, aquele anelzinho é metal de sacrifício. Quando você tira, o que acontece? A sua peça de alumínio vai começar a ser oxidada. Ah, Rui, mas não tem problema. Você falou pra gente que o alumínio, quando oxida, forma óxido de alumínio, que protege a peça de novas corrosões. Eu estou tomando uma atitude nobre até. Não seja palhaço. Lembra que esse cara vai pra reciclagem. Concorda comigo? E na reciclagem, gente, quanto mais puro tiver o alumínio, mais barato fica o processo. Vocês estão entendendo? Então, quando você deixa ele oxidar, ele vai diminuir o rendimento lá do processo lá na frente de reciclagem. Então, não faça isso, né? Não faça mesmo. E para poder acabar nossa aula, só falta eu falar do quê, gente? De lata comum ou folha de Flandres. Gente, todo objeto, todo o alimento enlatado que você compra, né? Ele tem essa folha de Flandres no seu interior. Gente, vamos imaginar uma lata feita de aço. Aço é ferro. Concorda comigo? O aço tem ferro. Gente, imagina agora, né, que eu tivesse aqui dentro, sei lá, qualquer coisa, um milho, sabe aqueles milho que você compra, né, enlatado? Aqui tá um monte de milho, tá bom? Ficou um pouco azulado porque ficou, tá bom? Aqui tá o milho dentro da lata. Fechou? Gente, o que acontece? Geralmente os conservantes que a gente usa, tá, são substâncias de caráter ácido. Geralmente os conservantes são ácidos, né? Então eles vão ter o que lá no meio, gente? H+. A minha pergunta é, se o ferro da lata ficasse em contato direto com esse H+, vai ou não vai acontecer a formação de uma pilha? Claro que vai, ele vai começar a oxidar a lata, não vai? E reduzir o H+. Isso vai prejudicar a sua peça? Vai prejudicar seu produto, sim ou não? Claro que vai, gente. Vai ficar com sabor de ferrugem,
Ferrugem bom é só cantando, né? Ferrugem aqui dentro é prejudicial. Então a gente não faz isso de jeito nenhum. Cara, para proteger esse alimento de não sofrer esse processo que você está vendo, o que acontece, gente? Eles colocam aqui dentro a chamada folha de Flandres, que é um monte de camadinhas de uma série de coisas, dentre os quais o mais importante é o estanho. Gente, o estanho é o componente chave daqui. Esse estanho, ele não vai deixar acontecer esse processo de corrosão, porque ele não é oxidado pelo H+. Pensa assim, ó, aqui estava a lata, tudo bem? Aqui estava a minha camada de ferro. Aqui dentro ele vai colocar um filme, porque é bem fininho mesmo, tá? Um filmezinho feito do que, gente? De estanho. O estanho está em contato direto com o H+, só que o estanho não sofre nada, por mais estanho que isso pareça, né? Ele não sofre nada aqui no processo. Agora, o ferro, gente, você concorda que fica protegido? Sim ou não? Fica ou não fica? Então agora eu tenho que te falar uma coisa antes de terminar. Gente, isso já caiu em prova. Mas você não vai levar só para a prova, você vai levar para a sua vida, né? Você nunca deve comprar objetos que estejam assim, amassados. Você não pode comprar, poder você pode, livre-arbítrio, né? Mas você não deve comprar uma latinha amassada de qualquer coisa. Por quê? Vai, me explica, por que eu não devo comprar uma latinha que esteja amassada? Me explica. Se ele amassou, o que você acha que aconteceu com essa películazinha, que é a folha de Flandres? Hã? Ela vai ter rompido, gente. Ela rompe, ela é fininha, ela é sensível, sensível demais, né? Então agora esse H+ entra em contato direto com o ferro, provocando a corrosão. Você está entendendo? Não compre nenhum alimento enlatado que já está todo amassado. Por quê, pessoal? A folha de Flandres vai estar rompida e o seu alimento vai ter sido violado. Vocês estão entendendo? Então, por favor, siga essa orientação. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Então fechou. Eu vou terminar essa primeira parte da aula, daqui a pouco a gente continua. Tchau, pessoal de casa.